Estamos aqui para mais um episódio do LibertaCast, o podcast da Chapa 4, que tem a iniciativa de trazer para vocês discussões para que vocês se aprofundem nas suas dúvidas. Tendo alguma dúvida, coloque no nosso direct, no nosso Instagram, que a gente vai trazer para discussão aqui à mesa. Hoje vamos falar de algumas das nossas propostas, vamos bater um papo aqui, tentando esclarecer dúvidas que já chegaram previamente para a gente. Estou aqui com essas mulheres de peso, parte das mulheres que temos na chapa, somos 11 candidatas a conselheira, que faremos as eleições no dia 14 e 15. Estou com a nossa colega Mariane Arnold e Catarina Porto. Gostaria que vocês se apresentassem e fizessem as colocações que acharem necessárias. Oi, eu sou Mariane Arnold, né? Formação cirurgiã pediátrica, mas acima de tudo médica. Uma das preocupações, como Vanessa falou, uma das preocupações que tem nos chegado é: e como é que vocês estão dizendo que vocês são a chapa que vão do litoral ao sertão? Como é essa história de estar em todos os locais? Gente, se vocês não se recordam, né, existiam delegacias do CREMEP distribuídas ao longo do estado. E essas delegacias, elas não estão muito ativas. Na montagem do nosso grupo, a gente já proporcionou uma certa divisão. Então, já trouxemos, Vanessa, gente, para a nossa chapa de Caruaru, de Limoeiro, de Petrolina, de Serra Talhada, enfim, distribuídos ao longo do nosso estado, que tem uma geografia também particular. E, a partir desses candidatos, pretendemos montar pequenas células, né, que serão as novas delegacias do CREMEP, de forma que a gente consiga realmente atuar do litoral ao sertão. Catarina tem até alguma experiência em relação a isso, porque a Catarina já vivenciou alguma coisa pelo interior e ela pode falar um pouco de o que ela viu quando ela tinha essa experiência. Conta aí, Cata. Exato, pessoal. Eu fui durante 20 anos médica do Ministério Público Federal. Né? Minha formação é cardiologista, médica intensivista, trabalho no Hospital das Clínicas e durante 20 anos trabalhei na Procuradoria da República, no estado de Pernambuco, que faz parte do Ministério Público Federal. E lá eu era a única médica e fiscalizava todas as demandas que chegavam aos procuradores. As demandas de saúde, as questões de deficiência dos hospitais. Eu visitei várias vezes o Hospital da Restauração, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, o Hospital Otávio de Freitas, todos aqueles hospitais da rede estadual, inclusive dos hospitais da rede do IMIP também. Tinham muitas demandas que chegavam e os procuradores pediam para eu, como médica perita, e fiscalizar. E no interior também, em Petrolina também eu visitei as unidades básicas de saúde, visitei os hospitais credenciados pelo SUS e vi as condições de saúde. As condições eram muito precárias e, infelizmente, entra o governo, sai do governo, os nossos colegas gestores médicos, assim, a gente não vê muita melhoria. Tanto é que ao Hospital da Restauração eu fui recentemente, fiquei estarrecida, que olhei para o teto, tinha um rato, um paciente fazendo transfusão de sangue e uma ratazana no forro do teto do hospital, né, na emergência. Assim, são condições precárias que se repetem. Infelizmente, as pessoas entram como gestores, né, muitos médicos entram como gestores e a situação caótica permanece. No meu caso, eu nunca fiz parte de nenhum nunca fui diretora de hospital, não faço parte de nenhum, assim, totalmente independente, nunca fui gestora, mas assim, essa questão de fiscalização, eu assim, trabalhei bastante. Os procuradores, eles mandavam as orientações para a Secretaria de Saúde, mas sempre assim, nunca a gente via realmente a melhoria efetiva, né, das condições. Isso aí, realmente, eu tenho já 20 anos de vivência dessa fiscalização desses hospitais. E o que a gente quer é exatamente isso. Eu acho que essa é uma das propostas da nossa chapa, é trazer de volta o protagonismo do CREMEP. A gente sabe que o CREMEP tem uma função normativa e fiscalizadora e que não adianta fazer relatórios, questionários, relatórios e esses relatórios virarem folhas mortas na mesa do diretor técnico. Para que a gente tenha um poder de barganha, que a gente tenha condições de chegar e cobrar quem pode de fato fazer, que são, né, os entes federativos, a gente precisa estar isento de vieses. Por exemplo, o viés diretivo. Como é que uma pessoa pode ser diretora de um hospital ou de uma instituição e ser também conselheira do CREMEP? No momento que ela é diretora de um hospital, ela é cargo comissionado, sabemos disso, ela é cargo remunerado, né? E ela não vai ter como cobrar como deveria estar sendo cobrado. Exatamente. Esse é um dos vieses que a nossa chapa não traz. Né? Existem coisas que são éticas, que são legais, mas não são morais, né? Não são éticas. E acho que a questão do cais ao interior, eu acho que vocês concordam comigo, é muito fácil a gente falar que a gente quer ir do cais ao sertão
e, na maioria das chapas, trazerem 2 representantes do interior. Né? Como saber quais são os percalços do meu caminho sem calçar os meus sapatos? Nós somos a chapa que temos 10 representantes do interior, como Mariane bem falou, e bem diversificados. Não vêm todos só de Caruaru, que Caruaru é um interior, mas quando a gente compara, as condições de trabalho em Caruaru já estão bem mais avançadas, se coloca como um núcleo médico muito mais complexo, né? Enfim, com alta complexidade, com mais acesso. Uma das nossas propostas é também a reabertura da delegacia de Arco Verde, que foi fechada, e a gente tenta aí realmente chegar mais próximo do médico que padece no interior, esquecido lá, né? É muito importante Arco Verde, porque ele abrange todos aqueles interiores, né? Buíque, Pedra, Venturosa, toda aquela região do interior drenam para Arco Verde. Ele é um polo médico para toda aquela região. É a porta do sertão, né? E ali abrange todos aqueles municípios que vêm dependendo dos hospitais, do Hospital Regional de Arco Verde. Uma outra proposta que nós temos é o CREMEP mais acessível, né? O aplicativo para que o colega que esteja no interior, que esteja passando por uma situação naquele momento, porque existem a gente que deu plantão há muito tempo, que ficou em linha de frente, a gente sabe que, às vezes, é o momento. E, naquele momento, você precisa tirar uma dúvida. O que eu faço agora? Né? Eu estou aqui vivendo essa situação dentro desse hospital. Como eu devo me comportar? E você não consegue ter acesso a ninguém que possa lhe orientar. E uma das nossas propostas é a gente ter o aplicativo do CREMEP, o CREMEP na mão, onde você possa ter, inclusive, plantões de conselheiros 24 horas por dia, exatamente. Não é isso? Podendo muito ajudar o colega que sofre aí excelente. Nas portas, nas linhas de frente, né? Nas portas de emergência e urgência. De alguma forma, Vanessa, juntando instrumentos. Ao mesmo tempo que eu tenho o CREMEP no modelo mais digitalizado, mais atualizado, eu também vou ter a oportunidade de ter um plantão de conselheiro. Né? Então, ao mesmo tempo, eu vou ter o CREMEP mais digitalizado na palma da mão, também terei à disposição o plantão de um conselheiro que vai estar disponível para tirar alguma dúvida no momento que eu tenha necessidade, naquele sufoco. No sufoco, né? Além de brigarmos pela não mais existência de um médico único de plantão nas cidades de menor porte. Isso é um grande problema, porque nas cidades de menor porte, nós temos um médico plantonista 24 horas. E aí, como é que um médico plantonista 24 horas vai poder, durante as 24 horas, exercer plenamente a medicina na sua melhor condição? Então, isso é uma coisa que tem nos deixado bastante preocupados, e a gente tem uma proposta de combater isso, de evitar isso. De brigar por escalas, adequação das escalas, não é isso? Porque isso que você colocou eu acho muito importante. Imaginem vocês, o colega está de plantão sozinho, ele está numa parada cardiorrespiratória, e a gente que é da área, os nossos colegas médicos, que são quem vão votar agora nos dias 14 e 15, sabe o que é uma parada cardíaca, que muitas vezes você leva 1 hora conduzindo aquela parada e aporta os demais pacientes na recepção. Morre alguém na recepção sem assistência, esse médico vai ser culpado, vai ser chamado de negligente, vai dizer que o paciente morreu na porta sem assistência, quando, na verdade, o plantonista único estava prestando assistência a outro também muito grave. Muitas vezes é esse mesmo colega que sai em ambulância, fazendo uma transferência para Recife, deixando o plantão sem ninguém. E, quando ele retorna, está lá os 50 pacientes esperando por ele. Ele volta cansado, ele volta... Claro que quanto mais cansado a gente está, maiores as chances de a gente deixar passar alguma coisa importante num exame físico, num exame laboratorial, não é realmente isso? Realmente é inadmissível uma situação dessa. É completamente absurda. Alguém tem que ir para as instituições, né, para os hospitais, para as secretarias, pedir que essas escalas sejam realmente normatizadas e readequadas, né? Verdade. É exatamente isso. Já deu um monte de corte aí, não deu não? Vocês querem mais? A gente finaliza com puta merda, a gente conversa muito pouco, a gente fala demais, é porque a conversa é densa. O negócio não vai, meu irmão. Vamos continuar falando. Aí tem que espichar mais as coisas, então, isso é menos... Em relação às condições de trabalho dos médicos? Porque vai no mesmo tópico, né? Em relação às condições de trabalho dos... Puxa a conversa, Vanessa. Ela pode puxar aquele corte para ela. Não, mas você é aqui. Pode conversar entre vocês, já deixa o papo rolando. Outra coisa é a questão das condições de trabalho dos médicos nos serviços públicos.
Assim, condições muito precárias. Eu trabalhei na UTI Covid, no Hospital das Clínicas, dava plantão na UTI Covid. Quando terminava meu horário, eu não tinha um quarto adequado para me deitar. Eu toda paramentada, eu tinha medo até de me desparamentar, né, para E se me contaminar? contaminar. Não Que tinha foi um o que local aconteceu adequado. muito conosco. Não tinha um local Isso. adequado. A gente não tinha água mineral. Chegava lá para ter uma água mineral para você beber. Era uma dificuldade. Era como se fosse um favor você pedir uma água mineral no quarto dos médicos. Assim, as condições são muito precárias. O médico é muito desvalorizado no serviço E público. veja, colega, que você E está olha que é falando de federal, né? Recife. Você está Aqui falando de federal. Recife. Imagina no federal. interior as condições. Muito precárias. Assim, o médico não é respeitado. O médico não é valorizado. Como você vê na área judicial, na área jurídica, um promotor, um procurador é muito valorizado. Ele tem todas as condições de trabalho. Mas nós, médicos, vivemos numa situação extremamente precária. Mostra o desrespeito, a falta de respeito que os gestores têm para conosco. Isso não pode Ainda continuar. nesse tocante, eu acho que vale a gente ressaltar aqui uma coisa que todas nós já vivenciamos, que é a questão da segurança, da nossa segurança física importante também. nesses Isso. locais. Porque eu gostaria que vocês falassem da experiência de vocês, mas qual a impressão que eu tenho? O paciente já chega até a gente muito desgastado, porque ele passa por uma via crucis. O caminho dele é muito difícil até chegar a uma consulta, até conseguir um exame de imagem. Muitas vezes ele já internou, reinternou, está com a vesícula lá, 2 anos numa fila de espera e tendo crises. Então, quando ele chega até a gente, ele já está muito desgastado. Muitas vezes, é nessa interface conosco, que estamos ali na porta, que ele vai colocar toda a frustração, toda a angústia, toda a dor. E, às vezes, isso é colocado de maneira muito agressiva. E a gente sabe, e eu descobri, por incrível que pareça, mais recentemente, que os vigilantes, eles são vigilantes patrimoniais. Eles estão nessas instituições, nas portas dos hospitais, para garantir que nada do hospital seja quebrado, depredado, mas ele não é para garantir a segurança física do médico. E a gente sabe que aqui e ali a gente houve casos de um familiar que não aceita o óbito, não aceita a morte e quer agredir o médico, e o médico tem que sair pela porta dos fundos. Não existe um apoio policial, um posto policial que fosse nos principais hospitais, nos maiores, onde nós pegamos baleados, nós pegamos esfaqueados, nós pegamos vítimas de agressão física. Né? Na verdade, tudo o que acontece na sociedade, seja de bom ou de ruim, ele para nas nossas mãos nos hospitais, não é? Então, a gente pega a briga do que acontece no tráfico, tudo chega para a gente. E não existe um posto policial sequer, e na maioria das instituições, e o vigilante está ali para fazer a guarda patrimonial e não a guarda física. E quem garante a nossa integridade física, né? Então, a gente vê que a gente realmente, assim, a gente está completamente vulnerável e abandonado à própria sorte. Essa é a sensação que eu tenho. Até assaltos nos estacionamentos dos hospitais ocorrem. Assaltos e estupros, né? É. Você falou, a gente sabe de até de Foi assaltada estupro no estacionamento do hospital. do hospital. E Muito inseguro. Nesse ponto, Vanessa, o CREMERGE, né, o Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro, lançou uma diretriz dizendo que cada unidade de saúde deve agora sim ter um vigilante para cuidar da proteção dos profissionais dentro da unidade. Não só aquele vigilante que vai cuidar do patrimonial, mas sim colocar um vigilante para cuidar da integridade física, principalmente, dos profissionais que estão ali atuando. Para você ver, a gente pensa que isso é uma coisa que deveria vir de cima, mas enquanto o Conselho Regional, o Conselho Regional do Rio de Janeiro foi lá e se posicionou. Está lá determinado como uma diretriz deles, e eles vão implementar isso no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, está sendo levado até para o Conselho Federal de Medicina, para que isso entre em pauta para discussão também no Conselho Federal de Medicina. Para que se estenda, então, né? Por que a gente não dá o braço a esse pessoal? Vamos junto ao Conselho Regional do Rio de Janeiro, ao Conselho Federal, lutar por isso, né? Lutar pelo vigilante, cuidando da integridade física da equipe. Claro que a gente está aqui defendendo os médicos, mas aí seria toda a equipe de saúde. Sem dúvida, a gente está falando essas situações, elas são muito frequentes. Eu, como cirurgiã pediátrica, muitas vezes eu recebo paciente que está 2, 3 anos aguardando aquela consulta com especialista. Por incrível que pareça, gente, eu atendo gente de Petrolina.
12 horas de viagem, 2, 3 dias fora de casa. É assim, praticamente inadmissível. Para, de repente, fazer a avaliação de uma fimose, indicação ou não cirúrgica de uma fimose. O coitadinho esperou tanto tempo, Deus, né, ajuda e age, que quando chega finalmente para a observação, aquele menino que há 3 anos atrás tinha uma pitoquinha que estava totalmente, o prepúcio estava totalmente recobrindo a glande, aconteceu o fisiológico e nem está mais. Se ele fosse reavaliado antes dessa consulta, desse finalmente, esse encaminhamento, essa consulta, talvez esse deslocamento dessa criança não teria sido mais indicado e outra criança que tivesse uma necessidade real de vir para Recife viria. Então, tem muita coisa nessa questão. Imagine você esperar 3 anos para consulta, chega para ser consultado finalmente com o especialista, ele olha para você e faz, aqui não precisa mais de cirurgia, não. Tem uns que vão ficar contentes, tem outros que vão ficar revoltados com o sistema, revoltados com tudo, até ele compreender que foi uma bênção, ele não precisar de ser operado, passa pelo momento de revolta, passa pelo momento de frustração. E nesse momento, o que essa pessoa faz, fala, age, é complicado, sabe? Então, assim, esse apoio também para essas pessoas que passam por essa situação é importante. Um serviço social próximo, né, para acolher, no caso dessas intercorrências e desses desgastes na relação médico-paciente, familiar, principalmente na área da pediatria. A gente tem essa questão, né? Médico, paciente, familiar, frustrações de coisas que foram colocadas. Poxa, eu preciso muito dessa consulta, eu preciso muito visitar o médico porque minha filha tem uma hérnia umbilical. Isso era aos 2 anos de idade, vamos colocar. Conseguiu chegar no médico aos 4, 5 anos, 10 anos. Não tem mais hérnia, porque a evolução natural aconteceu. E aí ele vai ficar possesso, porque ele passou 2 dias fora de casa para chegar lá e dizer, não tem nada não, o seu filho está ótimo. Na verdade, há um cansaço, um desgaste. A gente sabe que a situação social do brasileiro, né, não é fácil. Além do desgaste, do cansaço físico desses grandes deslocamentos, eles fazem, a gente sabe disso, porque a gente é psicólogo, a gente é tudo. A gente é quem, na verdade, abraça todos os problemas e é onde eles conseguem depositar toda a revolta, toda a frustração, toda a indignação, né? Ele, às vezes, vem com a passagem no bolso e só a passagem. Ele não tem dinheiro para o lanche, né? Às vezes ficou esperando ali o saláriozinho do avô, da avó sair para conseguir chegar até aqui. E os obstáculos são muito grandes até que esse paciente consiga ser atendido e muitas vezes nem consegue, né? Exatamente. Como Mariane falou, esse paciente que vem do interior, de Petrolina, por exemplo, por que é que nos municípios não resolvem essas pequenas cirurgias? Por que tem que vir para um hospital terciário? Por que tem que vir para a capital, que já os hospitais já estão tão superlotados? Por que não se resolve essas cirurgias mais simples nos próprios municípios? Como é que o CREMEP poderia fiscalizar esses municípios, fiscalizar o que é que pode ser feito? É porque a o CREMEP primária ser realmente fundamentada nos interiores, né, para poder a demanda que vem para a capital diminuir. A gente tem que trazer à tona, como CREMEP, as discussões sobre os consórcios, a descentralização, a melhoria, como você falou, da qualidade do atendimento realizado no interior. Porque isso vem daí uma outra falácia, de que existem poucos médicos. A gente sabe que não. Achou-se que se fazendo universidades no interior, e universidade sabe Deus com que qualificação, com que hospital, escola, que isso fixaria o médico no interior. E a gente vê que não. O que fixa o médico no interior é condição de trabalho. E condição de moradia. De moradia, de escola, né? Mas principalmente condição de trabalho. Você não vai fazer uma universidade e estar num lugar recebendo de tudo e você não tem um eletrocardiograma para fazer, para saber se a sua hipótese diagnóstica... A gente não está falando nem de exames mais complexos, de um mero eletrocardiograma para saber se aquele paciente está infartando ou não. Quantos pacientes muita responsabilidade. Né, com hipertensão arterial se tratar aqui no Recife? Uma coisa que qualquer clínico vem procurar um serviço de cardiologia terciário para tratar. Mas por que vem? Porque uma hipertensão muitas vezes precisa de um mapa, precisa de um rotor, precisa de um ergométrico e você não consegue fazer, você não tem. Aí onde entra o que a gente vem falando muito para os nossos colegas.
pode ser que quem esteja escutando, isso não é competência do CREMEP. Gente, não é competência do CREMEP fazer, mas é competência do CREMEP trazer a discussão, ter o protagonismo de trazer isso à discussão. E a gente precisa lembrar que todos os grandes movimentos sociais, válidos não só para a área médica, eles vêm de você trazer a sociedade, de você ouvir a sociedade, de você unir um grupo e de você levantar bandeiras, de você trazer a discussão e levar essa discussão para quem pode resolver. O que não pode é a gente viver na inércia que a gente vive, Omissos. né? Omissos, num jogo de continuismo, que é o que a gente vem vendo aí, né? Onde ninguém faz nada por ninguém. E, na verdade, a gente vê que nessas situações não é a falta de médico, novamente falando isso. O médico está lá, na atenção primária, no hospital secundário, mas ele está sem condição alguma de trabalho. Ele tem que fazer esse paciente chegar numa unidade terciária para ter um atendimento que ele poderia ter ou na unidade primária ou na secundária. E isso não vem acontecendo rotineiramente, né? A coisa não está bem encaixada, falta condição de trabalho. E esse médico que está aí, aumentado. ele está virando... ele, além da angústia existencial, que é muito grande, a gente sabe que a gente não foi talhado para isso. A gente foi talhado para salvar, a gente foi talhado para fazer o melhor possível, todo possível. Não é fácil para ninguém ver uma vida se esvaindo e indo, a gente sabendo que a gente não está fazendo todo o possível porque não tem condição, né, de fazê-lo, não tem as condições de trabalho necessárias. Além disso, mais uma vez, a exposição. Negligência, imprudência, imperícia. É óbvio que é mais fácil você recair num erro médico, numa negligência, numa imperícia, numa imprudência, se você está sob condições de trabalho destas, né? Então, não há interiorização do médico, e não por falta de médicos, nem por falta de escolas médicas, mas por falta, mais uma vez, de que a gente tenha a normatização e fiscalização para que tenhamos as condições de trabalho necessárias para exercermos em plenitude, da melhor maneira, ética, profissional, logística, nosso ofício, né? E é por isso que a gente está aqui, para que no dia 14 e 15 de agosto os médicos votem na Chapa 4. Chapa 4. Chapa 4, pessoal.